Agora a gente vai fazer um alerta, presta atenção no que aconteceu com a apresentadora Ellen Ganzaroli. Ela levou um golpe milionário. E logo de quem? Do ex-namorado. A artista, gente, perdeu 2,5 milhões de reais. Além do prejuízo financeiro, a gente sabe, né, que também tem aquele lado do golpe emocional. A Ellen falou sobre isso, olha aí. Mais de 20 anos de televisão, eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Então eu vou falar aqui pra vocês agora. Primeiramente esclarecer, gente, que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande, mas sofri um golpe também emocional. E quem convive comigo, quem passou por isso comigo, sabe o quanto isso tem me causado dor. Mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha história, tenho muito orgulho e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com tudo aí, todas as medidas judiciais, o Dr. Mário, e eu confio na justiça de Deus também. Fui mais uma das vítimas dele e eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer. Se isso aconteceu com ela, que é famosa, que todo mundo conhece, isso a gente sabe que pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Porque muitos homens usam exatamente disso, da confiança que a gente deposita neles por amor. Então a gente vai fazer um alerta, a gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui com ela, Elza Leite, que é psicóloga. Obrigada, Elza. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, obrigada pela sua participação. E também a advogada Ana Maria Bernardes. Boa tarde, Ana Maria, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Queria que a gente começasse explicando ali que deve ser duro, né? Terminar um relacionamento já é sofrido, quem dirá, sabendo que, poxa, seu companheiro ali por anos também é um pilantra. Seja valendo isso para homem ou valendo isso para mulher, é dolorido, hein, Elza? Demais. Nesses casos, o sentimento da mulher vira a arma do golpista. Ele analisa a vítima, né? Mulheres, por exemplo, mais maduras, com uma posição financeira bacana, mulheres separadas, carentes, vulneráveis, emocionalmente falando, mulheres que são muito generosas. Ele faz toda uma leitura dessa vítima e ele se apresenta assim como um príncipe encantado, acima de qualquer suspeita. No começo ele é muito educado, muito romântico, muito gentil, ele faz planos, né, de família, filhos, viagens, e a pessoa fica encantada. E aí, com o passar do tempo, o que esse cara faz? Ele começa a se vitimizar, apresentar histórias bem veladas para poder tirar dinheiro da vítima. Aí ele começa a pedir dinheiro emprestado, fala que está doente, fala que está com algum problema financeiro. E aí você já está confiando na pessoa, você já tem um relacionamento com aquela pessoa. O que você quer fazer? Você quer ajudar ela. É a hora do golpe. Aí depois o que ele faz? Ele fica inacessível, ele some. Pica a mula. E o único vínculo que a vítima vai ter com ele, sabe qual é? O prejuízo financeiro, a dívida. Porque muitas mulheres, inclusive, fazem empréstimo para poder dar dinheiro para esses caras. E faz, né? Faz, porque tá envolvida, tá amando, já tem um tempo ali de relacionamento, né? Esse perfil de homem, né? Na maioria são homens. Mulheres também fazem isso, mas a grande maioria são homens. Eles não têm caráter, né? Tem desvio de conduta, desvio de caráter, não têm empatia, não se arrependem. Fazem por prazer de dar o golpe mesmo, assim. São pessoas maléficas. E isso é crime, né, Ana Maria? Boa tarde. Boa tarde de novo. Essa conduta que a doutora Elza descreveu aqui é o que a gente chama na doutrina de estelionato amoroso ou estelionato sentimental. A gente não tem no direito hoje a figura específica do estelionato amoroso. Mas essa conduta se enquadra no crime de estelionato, que é o nosso famoso 171, né? Um dos artigos mais famosos aí do Código Penal, virou até adjetivo pejorativo, né? Quando a gente quer falar que alguém não é confiável ou algo do tipo, chama de 171. Mas como eu havia dito, não existe um tipo específico. Porém, hoje, grande parte da doutrina tem aceito essa tipificação no crime de estelionato. Agora, como é que a gente prova
Difícil, né? Difícil. Por exemplo, no caso que a Ellen Ganzaroli relatou, pode ser que tenha havido estelionato afetivo, mas pode ser que tenha havido só mesmo crime de estelionato, porque o estelionato afetivo, ele demanda exatamente essa relação enganosa entre a vítima e o agente, com a questão sentimental, que é o quê? Não é simplesmente aquela pessoa em um relacionamento ter se utilizado de um ardil para ludibriar aquela vítima. Esse ardil, ele precisa estar ligado àquele sentimento. Aquilo precisa de fato não existir. Precisa não, pode ocorrer até em casos de amizade, tá? Não necessariamente é num relacionamento amoroso. A gente já viu acontecer em casos em que um amigo se finge de amigo para obter justamente essas mesmas vantagens, na maioria das vezes financeiras, né? Mas para o estelionato afetivo, é preciso que haja essa relação de sentimento. No caso dela, por exemplo, pode ser que de fato eles tenham se relacionado e ele tenha percebido ali em algum momento a possibilidade de aplicar um golpe, né, por meio de algum outro artifício que não essa dependência sentimental. Então é importante que isso fique bem separado. Elza, a gente sabe que ninguém nasce com estrela na testa, né? Mas será que a gente consegue perceber alguns sinais de que aquela pessoa, seja numa relação afetiva ou até mesmo na amizade, mas que aquela pessoa não tem uma boa índole? A gente percebe esses sinais? Percebe sim. A gente tem que avaliar, por exemplo, aquelas falas que são muito contraditórias. É importante que a gente faça uma investigação da pessoa que a gente vai se relacionar. Faz pergunta, daí a pouco passa um tempo, você faz a mesma pergunta para ver se vai ter contradição ou não. Não apresenta sua intimidade, sua vida financeira, o quanto você ganha, fotos íntimas, porque depois você pode ser extorquida ou ele pode pegar, por exemplo, um documento seu e usar numa fraude. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de discrição, não se precipitar para se relacionar, ter muito cuidado com esses relacionamentos de aplicativo, sabe? Porque lá eu me apresento do jeito que eu quero. E muita mentira fica envolvida nisso. Então, tem que ter cuidado, avaliar também a carência afetiva, o quanto você está vulnerável, o quanto você está carente. Saber se posicionar, sabe? Falar não. Começou a pedir demais, se posiciona, não quero, não posso. E aí, se você tiver dificuldade, a terapia pode, inclusive, ajudar nesse posicionamento, né? Mas, às vezes, esse criminoso, ele só vai demonstrar as garras depois de 1 ano, 2 anos. Aí a gente já está envolvida. Né? Por exemplo, o caso da Ellen, né? Ele foi bem audacioso, né? Ele foi bem ousado, porque a gente está falando ali de uma celebridade, uma personalidade que todo mundo conhece, então ele se apropriou disso, ele usou exatamente essa imagem da Ellen para fazer com que outras pessoas também caíssem no golpe dele. Eles são oportunistas. Por isso que a gente tem que desconfiar. Essa coisa de se entregar inteiramente para as relações é muito complexo, muito complicado. Mas, assim, eles vão dando sinais. O grande sinal é a contradição. E, assim, gente, não existe príncipe encantado. Na vida real não existe. As pessoas têm defeitos. Então, tudo que é muito lindo, muito mágico, fantasioso no começo, a gente tem que começar a desconfiar. Porque na vida real, todo mundo tem percalço, todo mundo tem problema. Aí a gente se irrita. Mesmo de 2 anos em diante, e aí a gente está envolvido. Quais são as perguntas que a gente se faz para ver assim, será que ele está comigo porque ele realmente me ama ou ele está pedindo aquele dinheiro por interesse? Ele começa a se vitimar bastante, ele fica vitimista e mente compulsoriamente, sem parar. Sabe? E é sempre em torno dessa parte financeira. O grande objetivo dele é extorquir a vítima. É tirar alguma vantagem dela. Então a gente tem que ficar ligada. Começou a pedir demais, só venha a nós e vosso reino nada, já tem que ligar o alerta. E olha, gente, esses casos de estelionato afetivo estão aumentando de forma assustadora. Um dos mais recentes envolve um homem que conhecia várias mulheres pela internet, isso que você acabou de falar, Elza, e aplicava nelas um golpe financeiro. Esse homem, inclusive, foi condenado por estelionato. Aí, ó, a doutora Ana Maria acabou de falar sobre isso. As investigações mostram que esse homem pedia dinheiro emprestado para quitar dívidas com a
Receita ou bancos. Ele também pedia empréstimos bancários ou então dinheiro vivo para abrir ou manter uma suposta empresa que nunca existiu. Outros 5 inquéritos investigam mais casos, tá, gente? Entre as novas vítimas estão mulheres que perderam R$500 mil, R$15 mil, R$8 mil. Olha isso. Que absurdo. Por isso a importância, Ana Maria, da gente denunciar, porque às vezes a mulher se sente tão constrangida, ela fica com vergonha daquilo que ela viveu, guarda para ela, mas não denuncia. E aí depois, quando o caso vem à tona, vem aquela enxurrada de mulheres denunciando ao mesmo tempo, né? Pois é, isso é muito importante, Roberta, principalmente porque depois do pacote anticrime aí que todo mundo conhece, houve uma alteração na lei e essa ação penal passou a ser condicionada à representação. Então, se aquela vítima não vai a juízo, não vai na polícia, esse crime não vai ser apurado. Antes, ela era uma ação penal pública, então se aquilo chegasse ao conhecimento da autoridade, a autoridade tinha obrigação de apurar. Hoje, não mais. Essa observação é muito importante. Se a vítima não levar essa informação com todas as provas disponíveis para a autoridade policial, isso não vai ser apurado. E olha, isso deixa traumas, né, Elza? Quantas e quantas pessoas... Eu conheço uma pessoa que caiu nessa cilada, nesse oportunismo e depois, para retomar um outro relacionamento, foi difícil. Como bem você falou, a pessoa fica traumatizada, frustrada, se sente enganada, tem medo de se relacionar novamente, sente muita vergonha, muita culpa. E aí, quando você passa por isso, o ideal é que você procure realmente uma ajuda psicológica para que você se resgate, fortaleça a sua autoestima e aprenda também a se posicionar para novas relações. E olha, isso deixa tão traumatizado que eu até liguei para essa pessoa hoje, eu falei, participa comigo no programa, e ela disse... Estou traumatizada, não consigo nem falar sobre isso. Olha só que ponto que chega. Obrigada pela sua participação. Obrigada também, doutora Ana Maria. Uma boa tarde.